Olá, gente. Tem alguém aí? Esperar pra ver se o pessoal tá entrando. Oi, Ana Paula. O pessoal tá começando a entrar, Vívia. Começando aqui mais uma live da Maratona de Lives. Oi, doutora Sâmia, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Vamos falar hoje sobre o puerpério, que a enfermeira obstetra Ana Aline já colocou esse nome. Vamos falar sobre o puerpério. Já recebi vários comentários aqui falando, Dr. Samuel, como é power, né? Haja power nisso. Então a gente começando a nossa maratona de lives. Já tivemos a live sobre a amamentação, sobre cuidados no pré-parto, parto, pós-parto com a amamentação. Hoje nós vamos falar sobre puerpério com o grupo Duelo Materno, com a enfermeira obstetra Ana Aline. Ana Aline, me manda o convite para a gente começar a live de hoje, falando sobre o puerpério. Oi, Renatinho. Oi, Caio. Tayane já tá aí também. Tayane também é do grupo Duelo Materno. Já mandou a solicitação, vou chamar aqui ela. Oi, Nadiazinha. Todo mundo entrando. Valdinho. Valdinho, boa noite. Olá! Oi, Aline. Boa noite. Como Boa estamos? noite. Estamos bem, né? Para falar sobre o puerpério. Aline, por que esse nome aí? Eu fiquei assim impressionado com esse nome. Tá todo mundo perguntando, doutor, é Power mesmo esse puerpério, viu? Completamente power, né? O nome, na realidade, é o puerpério, mas eu sempre gosto de chamar de puerpério para passar justamente para as gestantes o quanto o puerpério, de fato, é um power, né? E no decorrer da Com conversa a gente vai certeza. explicar por quê. E elas vão entender, né, o porquê desse puerpério, né? O porquê que, às vezes eu até brinco assim, ó, vocês acham que o parto é difícil? Na realidade, o que é mais difícil mesmo é o puerpério. Aguardem que ainda vem coisas por aí. Aline, eu gostaria de que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem você é, para as pessoas que estão assim, assistindo a gente conhecerem. Como é que você faz o seu trabalho, com o que é que você trabalha, para gente conhecer um pouquinho, tá? Pronto. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Estou super honrada em participar da maratona de lives, né? Que a gente sabe o quanto é importante as mulheres se empoderarem, as mulheres entenderem todo o processo, desde a gestação, do parto e do pós-parto, que é o que a gente sempre costuma dizer, né? Que a mulher entendendo, ela passa por todo o processo de outra maneira. Mas, assim, me apresentando, meu nome é Ana Aline, eu sou enfermeira, doula e consultora em amamentação. Eu faço parte do grupo Elo Materno, que somos 4 enfermeiras, temos 3 enfermeiras obstetras e um anel. E a gente faz esse acompanhamento, né, desde a gestação até o pós-parto, né? Vamos dizer assim, né? E é isso. Muito bom. Aline, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é o puerpério? Assim, para a gente começar logo definindo assim, o que é o puerpério? Pronto. Estão dizendo aqui que travou, né? Estão conseguindo ver a gente direitinho? Aline, pede para todo mundo em casa tirar os tablets, a televisão, desligar todo mundo aí para usar a internet só para ti. Vamos lá, gente. Ó, exclusividade para nossa live. Eu acho que deu uma travada. Pronto, Acho que normalizou. agora voltou. Pronto. O puerpério nada mais é do que, assim, falando mais popularmente, é o pós-parto, né? Como o Ministério da Saúde diz,
o puerpério, ele é aquela fase de transição, né, do período gravídico até a mulher voltar à normalidade, seja físico, psíquico, e aí até voltar ao ciclo não gravídico, né, voltar à normalidade. E dentro disso tudo, é o que a gente mais, fora as alterações físicas, né, que a mulher se cobra muito, a gente dá muita atenção para a parte psíquica mesmo da mulher, porque há uma baixa de hormônios muito grande e acaba que a mulher fica no puerpério mesmo, né? Por isso que a gente denomina como power, porque às vezes as mulheres, eu que faço consultoria em amamentação, né? Na maioria das vezes que eu chego nas consultorias, quando elas olham pra gente, já debulhando em lágrimas, já acabando de chorar. E muitas vezes elas não entendem por que isso está acontecendo, né? E isso nada mais é do que o puerpério, né? E assim, elas ficam se perguntando: ah, eu não vou ser mãe, eu não consigo ser mãe, eu não consigo amamentar, quem eu sou? Se olha no espelho, vê uma outra pessoa, aquela pessoa que era antes da gestação, ela já quer, depois do parto, já ser aquela mesma pessoa, e é uma pessoa totalmente diferente, porque teve mudanças no corpo dela, que passaram 9 meses mudando para criar todo assim, para criar um bebê, né? Uma nova vida dentro da barriga dela e mudou tudo do corpo. E aí tem mudanças hormonais, tem mudanças no corpo, tem mudanças na mente. Não nasce só um bebê também, né? Nasce uma mãe. É uma nova mulher. Ela precisa se recriar, se reviver. E ela está passando por uma nova fase. É numa nova fase no casamento, uma nova fase na vida, uma nova fase da vida dela. Então, tudo isso é power, né? Também do bebê idealizado. Deixa eu ver, né, nas novelas, o bebê nasce, aí bota o bebê ali no berço, o bebê fica tudo tranquilo, tudo maravilhoso. Tem aquela ansiedade, né? Poxa, eu idealizei outro bebê e o meu veio completamente diferente do que eu idealizei. Então, isso também mexe muito, né? Verdade. Aline, estão dizendo que tá travando de novo. Tu tá me ouvindo, normal? Tô te ouvindo. Pronto. Uma coisa que a gente precisa delimitar bem, Aline, é assim, os momentos do puerpério. Existe o puerpério precoce, que é aquele puerpério que a gente deixa a mulher ainda internada. Existe o imediato, né, que é aquele puerpério que logo depois do parto, quando a gente vê a golden hour, que é quando o bebê já começa a amamentar e a mãe já tem liberação de ocitocina, a gente já tem algo específico para o bebê quando a mãe começa a amamentar as contrações uterinas. A gente já tem o puerpério precoce, que é quando tem as primeiras 24 horas e pode se estender até 7 dias do parto. Tem um puerpério que ele pode ir até 7 dias e depois disso até os 21 dias. E existe o puerpério tardio. Esse puerpério tardio, ele depende de cada mulher e pode se estender durante muito tempo. Então, assim, essa mudança, essa volta do corpo da mulher para quem ela era antes do parto, ela pode demorar um bom tempo, entende? Então, tudo isso é gradual, é um processo que é gradual do puerpério mesmo. E assim, tá me ouvindo? Que acho que tá dando uma travada. Eu tô ouvindo. Pronto. Você vai somente querendo não conseguir amamentar e tá tudo ok. Nem sempre é assim, né? Porque as mulheres se pressionam tanto para amamentar que às vezes quando dá certo, acha que
que o puerpério acabou, que tá tudo ok. E na verdade não, passa mais uns dias e de repente ela tem aquele choro, tem e ainda é o puerpério, né? Então assim, o puerpério ele vai realmente um tempo, né, bem não é assim tão imediato que se passa, né? E eu falo muito nas consultorias, a primeira coisa que eu falo, antes de, que quando elas ligam, eu tô com dificuldade de amamentar, alguma coisa do tipo, a primeira coisa que eu pergunto, como é que você está? Porque é o que a gente sempre fala, mamãe bem é igual bebê bem, né? E às vezes elas não estão com dificuldade nenhuma na amamentação. Samuca, tá Aline, conseguindo me eu tô ouvir? ouvindo, tá cortando muito, tá muito travado. Tu tá no 3G ou tá no Wi-Fi? Não, tô no Wi-Fi. Tá, pede pro povo aí da tua casa tirar Já a tirei televisão. tudo, já tirei tudo. Meu Mas eu Deus. acho que agora melhorou, porque tu tava até preto a tela. Pronto. Tá me ouvindo? Vamos tentar continuando. Se a gente não conseguir, a gente remarca a live. Eu tô ouvindo. Eu ouço, dá uma travada e depois dá uma melhorada, mas assim, de vez em quando trava um pouco. É, vez ou outra trava aqui. Mas tá conseguindo me ouvir? Eu tô ouvindo. Tá todo mundo assim, vai para perto do modem. Pra... Eu tô do lado. Vamos tentar continuar. Se não der certo, a gente remarca a live, tá? Vamos Pronto. falar Mas vai dar de um certo. assunto que vamos falar de um assunto que é bastante prevalente no puerpério, Aline, que chama blues puerperal. O que seria esse blues? Pronto. O blues puerperal, o baby blues, né? Existem várias denominações. É, nada mais é do que aquela melancolia puerperal. Ela é algo fisiológico e é algo realmente esperado. Cerca mais ou menos de 80% das mulheres vão passar pelo blues puerperal. Ah, mas eu tive o meu bebê e eu não senti nada. Massa, mas a grande maioria das mulheres sentem. A grande maioria das mulheres. Isso. E o que é? É aquela coisa de que eu tô aqui com meu bebê e de repente me dá vontade de chorar. Muitas mulheres que a gente acompanha se trancam no banheiro e vão chorar. Eu fico com o meu coração na mão, porque eu sempre falo, se permitam viver o puerpério, né? Não é uma fase fácil. E nós mulheres temos muito disso, de querer abarcar o mundo com as pernas, né? Como diz popularmente. Mas que não devemos ser assim. Às vezes a gente fica, o bebê é meu, eu que tenho que cuidar, eu que tenho que amamentar, eu que tenho que dar banho. Mas não é bem assim, né? Se você tem uma rede de apoio que te oferece esse conforto, aceite. Muitas mulheres não aceitam, tem toda a rede de apoio e se prendem. E assim, elas não Isso, vivenciam o puerpério. tem que chamar todo mundo para perto, né? A gente vê hoje as famílias, elas cada vez menores. Então, assim, antigamente a gente tinha uma família que tinha vários irmãos. Então, o irmão mais velho ajudava, ou alguém ajudava, e tinha a tia, e tinha a avó, e alguém chamava, e tudo isso era incrível, porque eram mais pessoas para estar ajudando naquele momento, naquela fase de transição entre uma gestação, né? Alguém que estava gestante e agora é mãe, às vezes até pós-parto, mesmo assim, pós-cesáreas, com cirurgia, no meio de tudo isso, e os hormônios voltando ao normal, tendo esse blues puerperal, esse baby blues, essa tristeza que é o retorno dos hormônios ao normal e trazendo um pouquinho essa tristeza fisiológica, ou seja, que é uma coisa esperada para essa fase, e tem que chamar para perto, dizer, olha, eu estou precisando de ajuda. Eu estou precisando de alguém que Exatamente. me ajude na amamentação, que me ajude no processo de retorno ao trabalho, que me ajude a trocar uma fralda, que me deixe dormir um pedacinho, só para eu poder dormir.
Então, assim, a restrição de sono, esse retorno dos hormônios, tudo isso faz com que traga uma tristeza, vamos chamar assim, né? Uma alteração de humor característica dessa fase. E que você já espera, né? Que você já sabe que vai vir. Exatamente. Eu canso de chegar nas casas, né, das puérperas, e se eu, por acaso, for dar uma consultoria à noite, e eu pergunto, como é o teu dia? Aí ela olha para mim e diz assim, eu ainda não escovei os dentes. Aí eu, É, não, pois não é não. para ser assim. Não é, você tem que ter o seu momento. Você passou de mulher para ser mãe, mas não deixou de ser mulher. Você tem que ter o seu tempo, né? E eu sempre falo quando eu vou fazer consultoria ou então curso preparatório para os pais, eu sempre gosto de trazer a rede de apoio para perto, para mostrar que a mulher não deixou de ser mulher por ser mãe, ela não deixou de ser mulher. E ela precisa desse tempo. E eu sempre falo, não, quando for pela manhã, você vai continuar tendo sempre a sua rotina. Entrega o bebê para o pai, para a mãe, para quem for que vá vivenciar o seu momento. E, assim, depois que a gente passa a ter essa conversa, né, no pós-parto, elas começam a tentar ajeitar a rotina e realmente relatam, poxa, às vezes a gente não, por um detalhe, a gente, né, vivencia uma coisa muito mais caótica do que a gente poderia viver, né? E assim, o que há muitos pacientes também me relatam é que assim, passa por essa fase e tem um determinado momento que a fase some. Simplesmente elas conseguiram, essas taxas hormonais voltaram ao normal, elas conseguiram entender todo esse processo e tudo isso voltou ao normal, entre aspas. Elas disseram, Exatamente. pronto, eu estou Do muito jeito mal, que vem, né? Do jeito que vem, vai embora. E aí eu vai sempre embora. mantenho um contato. Aí eu sempre pergunto, e aí, como é que está? Ela, já não estou mais chorando. E assim, do nada. Melhorou. Melhorei. Nada aconteceu de diferente. Os pensamentos dela melhoraram, né, em prol do bebê, em prol da amamentação, em prol, porque interfere em tudo, né, Analine? Assim, a amamentação Uhum. fica ruim, a vida com o marido fica ruim, ela não tem mais a rede de apoio, ela cobra das outras pessoas o que tá, ela se cobra, então ela às vezes não se entende como mãe, e tudo isso é muito importante. Uma das coisas que tu falou, assim, na tua fala, que é muito importante pegar, é a gente conseguir diferenciar o blues puerperal de uma depressão pós-parto, tá? Então, é raríssimos casos que vão para a depressão pós-parto e mais gravemente para uma psicose puerperal. Então, assim, não entendam o blues puerperal como uma depressão pós-parto, isso não é a exceção dos casos, que é quando a mulher deixa de ter o autocuidado, é quando ela não consegue mais trabalhar, é quando ela se isola socialmente, é quando ela deixa de ter o cuidado com o bebê, aí a gente passa a Começa ter a rejeitar, né, o bebê. a rejeitar o bebê, a gente passa a ter uma depressão pós-parto. Quando esse Exato. estágio da tristeza, que a gente chama que é uma fase fisiológica, ela passa a ficar algo mais grave. E aí, às vezes, a gente precisa iniciar alguma medicação. Mas lembrar que isso é uma exceção. Não é todas as mulheres que precisam de realmente uma medicação, que precisa passar pelo puerpério com o uso de medicações, de forma alguma. O puerpério, ele é feito para que ela passe por essa fase, ela tenha todas as fases do puerpério do mesmo jeito que ela teve todas as fases da gestação. Exatamente. E, assim, como eu tinha falado, que a gente sempre traz a rede de apoio para perto para entender todo esse processo. Porque o que é que acontece muito? Quando a puérpera passa pelo blues, que é algo que é fisiológico e esperado, a mãe, a sogra diz, quando vê ela chorando, diz, não, ela está com depressão. Não, ela É, está com depressão, mas por não entender. E isso vai, querendo ou não, vai influenciando de tanto a puérpera escutar,
vai alimentando aquilo, né? Então, assim, acaba que de um blues, que poderia ser algo tão simples, né? Acaba se transformando numa patologia que não deveria se transformar, né? Então, assim, o que eu sempre falo, que a rede de apoio, ela sempre tem que estar, a gravidez é da mulher, é do esposo, mas ela também é da família, né? Da rede de apoio. Porque para apoiar esse momento, precisa entender, compreender como que funciona, para poder passar de forma mais leve, né? Perfeito. Então, assim, a gente fala um pouquinho de blues, aí vamos falar agora de amamentação, que aí é o que, quando ela materno entra, faz consultoria de amamentação. Fala um pouquinho pra gente. Pronto, como eu até já tinha comentado, o blues puerperal, né, levando a amamentação também para o puerpério. O Erasmo está só perguntando, Naline, quanto tempo pode durar o blues? Esse blues, Erasmo, ele geralmente dura de 7 a 14 dias. E depois disso, geralmente ele passa espontaneamente. Lembrar que não é algo fixo, certo? Que é daquela forma. Tem algumas mulheres que vão até 6 semanas depois do parto, pode ir até os 45 dias, mas geralmente é uma fase transitória e rápida do pós-parto, Isso, mas não é algo que vai perdurar. que E aí a gente permanece. pensa, a gente já pensa em uma depressão se perdurar tudo isso. Mas geralmente é uma fase transitória e rápida. Exatamente. E voltando assim para a parte da amamentação, né? Eu tô até, inclusive, com uma puérpera que ela tá passando por um blues e impactou somente em tudo na amamentação, né? Porque, assim, a Perfeito. amamentação, o leite, quando o bebê nasce, tem o colostro, né? Que são aquelas gotinhas preciosas, aquelas que é ouro. E o leite mesmo vai A descer. Golden Hour, né? Assim, a primeira hora depois, vem o leite, Exatamente, esse leite pequenininho, pouquinho, que as mulheres dizem assim, eu não tenho leite, mas tem que esperar a exatamente. descida do leite. Assim, permanece com o colostro até uns 3 dias, 4 dias, só aquele pouquinho mesmo, que aquele pouquinho é o suficiente para nutrir aquela criança, né? Então, Dona assim, o Aline, leite, e sacia, porque a mãe pergunta assim, doutor, e vai saciar esse pouquinho, vai saciar o meu bebê? se vocês imaginarem o tamanho do estômago do bebê, bem pequenininho, e sacia sim, sacia. Cada gotinha ali realmente vale ouro. E, no entanto, dizem que é a primeira vacina, né, que o bebê toma. Perfeito. E então, assim, o leite mesmo, ele vai descer, vai ter a pojadura do terceiro ao quinto dia, né? Pode ser com 3 dias, com 4 dias, e nesse período, até o leite descer, que é quando ela vê aquele jato, né? Que é o que toda mãe espera. Ela realmente se desespera. A Ana Rita botou assim, é o pouquinho que desespera a mãe. Mas é Se o pouquinho, desespera Ana Rita, mesmo. que é o necessário para o bebê. É o pouquinho que aquele bebê vai conseguir se nutrir e vai conseguir ter a imunidade dele nesses primeiros dias de vida e, inclusive, até o terceiro dia de vida. Tudo isso é normal e é o que ele precisa naquele momento. Exatamente. E voltando para a puérpera que eu tô, né? Então, assim, o leite dela só foi descer no quarto dia. E assim, isso é uma coisa que é muito, para mim pode descer no terceiro, para outra pode descer no quarto, no quinto, não é uma regra. Mas no dela desceu no quarto dia. E ela se pressionava tanto em amamentar, porque no primeiro bebê dela ela não amamentou, que desceu o leite, mas a produção dela não estava suprindo. E eu sempre falava, vamos ter calma, vamos. Só que ela não conseguia, o blues dela estava muito alterado e ela se cobrava muito. Então, assim, a prova de que realmente o puerpério ele influencia na amamentação, influencia O diretamente. psicológico, né? O psicológico Exatamente. dessa mãe nesse momento, ela ter a rede de apoio, ela ter o sono,
Então, assim, ter todo esse processo fisiológico que ela está passando, às vezes a mamada da madrugada, que a gente fala muito, que é quando tem a liberação da prolactina, a Da liberação da prolactina. ocitocina, ela é super importante. Ao mesmo tempo que é super importante, a mãe precisa dormir um pouco, então ela precisa se organizar nesse momento para poder ter as horas de sono dela, que também ajuda na produção de leite. Então, assim, é o puerpério, né? Muito difícil, é Exatamente, muito porque complicado. a gente fala muito que o que é que perguntam pra gente? O que é que faz para aumentar a produção do leite? Aí a gente diz, né, que é o básico. Bota o bebê no peito, porque é o estímulo. Só que não é só isso, né? Tem toda uma coisa envolvida. Se a mãe não tá bem psicologicamente, aquela amamentação não vai fluir. Se a mãe tá não está se alimentando bem, a amamentação não vai fluir. Se a mãe não está se hidratando bem, a amamentação não vai fluir. E tudo isso, por exemplo, ela estava tentando ordenhar e não estava conseguindo. E ela tão chateada fez o quê? Não quis jantar. Aí É, como que uma mãe que está amamentando não vai jantar? Você está comendo por dois. O bebê saiu, mas você está comendo por dois. Então, assim, às vezes se pressiona tanto que deixa de se cuidar para tentar dar o isso. melhor para o seu bebê e acaba que não consegue fazer nenhum nem o outro, né? Perfeito, exatamente. E outra coisa que a gente precisa sempre deixar claro na linha é que tudo isso está envolvido. A mesma mulher, o mesmo bebê, tudo isso está muito envolvido. O que a gente precisa orientar para ela, assim, existe algumas coisas que a gente vai dizer que são técnicas, né? O que está escrito lá no livro, mas não é uma receita de bolo. Pode ser que para uma mãe deu certo, para ela seja diferente. E ela vai escutar a vizinha, a tia, a sogra, faz isso, faz aquilo outro. E cada um vai dizendo uma coisa diferente e a gente não vai conseguir chegar no que é ideal para aquela mulher. Então, ela precisa entender que está vivendo aquilo, que está vivendo aquela fase, entender como é que ela vai conseguir dar uma boa assistência a ela e ao bebê e à família e ao marido, e essas pessoas também ajudar ela, ou seja, ela Precisam tem que trazer essas pessoas para dentro. E assim, a gente vai dar a melhor informação para ela. Você fazendo a consultoria de amamentação, você vai dar as melhores informações para ela, vai dar o teu know-how, né, o que é que você pode fazer para ajudar ela, vai explicar como é a pega, que ela tem que abocanhar todo o mamilo, que tem que colocar toda a auréola, como é que pega no bebê, vai explicar tudo isso, mas pode ser que mesmo explicando, ela não consiga. E aí ela tem que entender que isso também é normal. Isso também faz parte do puerpério, né? Exatamente. Samuel, e assim, é interessante o que é que a gente observa muito, né? Nas gestantes que a gente, nas puérperas que a gente atende, desde a gestação, né, que a gente faz o curso, por exemplo, aquelas que vão para as rodas de conversa, aquelas que se empoderam, que estudam, engraçado como o puerpério muda. E a gente sempre chega, né, e elas dizem, não, eu acho que eu tô no blues. Tô no blues. E passa pelo blues de forma mais leve, por entender o que é que está acontecendo, né? É diferente da mulher que simplesmente se vê de repente em rios de lágrimas e fica sem entender o que é que está acontecendo. Então a gente É, sempre reforça para as gestantes buscar informação mesmo, informação de qualidade, as lives do Dr. Samuel. E assim, para tentar minimizar, porque você não vai evitar, não é uma coisa que evita, mas para tentar minimizar o sofrimento, né? exatamente. Alberto, eu acho que tu passou, que tu chegou depois, mas o blues, ela é uma melancolia puerperal, é uma coisa que é uma tristeza que é esperada no pós-parto, e é fisiológica, é tudo normal, não é a depressão pós-parto, certo? A Lena perguntou assim, ó, é verdade que algumas mulheres dizem que sempre tem um peito que produz mais leite do que outro? Existe o peito que é mais estimulado que o outro.
Perfeito. Eles dois podem amamentar da mesma maneira, mas pelo fato de você colocar sempre no mesmo peito, sempre naquele peito que pega melhor, que você consegue fazer a posição melhor, acaba aquele peito ficando produzindo mais do que o outro. Lena, isso não é um problema, tá certo? Você tenta amamentar nos dois seios, tenta estimular os dois seios, mas se por um acaso tem um seio que ficou maior do que o outro, isso não é um problema. Aline, e fica maior depois, pro resto da vida? Pronto, eu tive uma paciente, Samuca, que ela tinha um bico invertido e o outro normal. Aí vamos só dar uma breve introdução. O bico é problema para amamentação? Não, até porque o bebê ele tem que pegar na auréola. Mas ele pode dificultar. A gente vê na prática que pode sim dificultar, mas são ajustes, certo? Mas assim, vamos concordar comigo que um bebê que pega, a mãe tem os dois tipos de mamilo, ela tem um protuso e um invertido. Então, assim, para o bebê é muito mais fácil ele abocanhar aquele que é normal ou aquele que é invertido. O normal. E acabou que ela não conseguia amamentar no que era invertido. E ficou uma diferença bem significativa. Voltou total? Não voltou. Diminuiu a diferença. Mas voltar total, não voltou. E por mais que a gente dissesse, vai estimulando a outra mama, mas é completamente diferente da boquinha do bebê, do estímulo do bebê, né? Muito mais eficaz. Então, como ela mamava só em uma mama, a outra, a produção foi caindo e foi tendo diferença sim. Quando ela parou de amamentar, diminuiu a diferença, mas permaneceu ainda uma diferençazinha. Mas tem que lembrar, Naline, que o nosso lado de um corpo não é igual ao outro. Talvez Exatamente. essa diferença da mama dela já fosse assim antes da gestação e ela não percebesse tanto essa diferença. Pelo próprio fato que ela já tinha um mamilo protuso e um invertido. Então, um lado já não era igual ao outro. Então, a gente tem que Exato. lembrar que volta, botem na cabeça de vocês que E volta, volta. vai regredir. Não vai regredir, lógico, exatamente como é, porque o corpo já não é assim, mas ele vai regredir. Lembrar que mamilos planos ou invertidos, o bebê, ele não pega só no mamilo, ele abocanha toda a auréola. Ele não é só no bico, ele não faz só a chupeta no bico, ele pega toda a auréola e coloca tudo isso dentro da boca. Então, não se preocupe se vocês têm mamilo invertido ou mamilos planos, que dá para o bebê amamentar da mesma forma. É como a Aline disse, é mais fácil, porque o bico ele orienta onde é que o bebê vai abocanhar e vai fazer a pega adequada. Mas é só orientação. Na realidade, o bebê vai abocanhar toda a auréola, toda aquela partezinha mais escura. A Raquel Até perguntou por... assim, ó. Oi, pode falar, Naline. Não, até porque se o bebê pegar só no mamilo, um que não vai sair leite e outro que ele vai ferir o peito. A mulher não vai aguentar, ela vai sentir o incômodo, né? Isso, pode ter uma fissura, pode ter uma laceração do mamilo, a má pega, o bebê não mama, ele deixa de mamar, e você vai estar achando que ele não quer mamar. Então, assim, existe uma pega adequada, como é que o bebê deve pegar. Por isso que você tem que chamar a Naline para a consultoria de amamentação, para ver se Por ela favor, consegue né? ajudar. A Raquel perguntou assim, ó, Exatamente. Naline, quando está amamentando, muitos falam para não acostumar só no peito. Mas só a mãe sabe a sensação maravilhosa que é esse momento. Exatamente, Raquel. Amamentar é muito bom. Amamentar é uma das coisas melhores que existe no puerpério. Por isso que a gente fala tanto de amamentação, porque a amamentação ela é um pouco difícil. Não é muito difícil, ela é um pouco difícil. Por conta de todas essas questões que está relacionado ao blues puerperal, a essa fase psicológica de retorno dos hormônios, retorno do seu corpo, como também o ato de amamentar. É um ato que requer amor, é um ato que requer paciência, cuidado. Algumas mulheres nunca amamentaram, então eu digo assim, você nunca andou de bicicleta, você sabia de andar de bicicleta logo de primeira?
não sabia. Então, demora um pouco para aprender. É um novo instrumento, é um bebê, é uma vida que está ali. Então, demora um pouquinho de tempo para você conseguir aquilo que você quer, aquilo que é amamentar. Na segunda vez que você tiver um outro bebê, vai ser muito mais fácil, mas a primeira é um pouquinho difícil mesmo. Exatamente. E amamentar vai muito além do que só o nutrir, né? Vai muito além. Tem a afetividade, tem o laço, o elo. E assim, às vezes a pessoa. O elo materno, tá vendo aí porque o nome? E assim, muita gente, o bebê chora. Ai, bota no peito. Nem sempre o bebê quer chora porque quer peito, ele quer chamego, ele quer o cheiro da mãe, ele quer a segurança da mãe. Então, assim, amamentar, ele vai muito além de nutrir, muito além. Traz anticorpos, né? Traz o nutriente adequado para aquele bebê, traz uma relação de vínculo, libera a ocitocina e contrai o útero no pós-parto, previne hemorragia pós-parto. Então, assim, amamentar, se você deixar, eu vou passar aqui o dia todo falando de benefícios da amamentação. Até porque, Analine, várias médicas assim, eu posso amamentar por isso, eu posso amamentar por aquilo. Gente, são pouquíssimas as contraindicações da amamentação, quase nenhuma. Então, com certeza, vocês vão poder amamentar. A Priscila, Analine, é uma paciente minha, um beijo, Priscila, cheiro grande. Ela colocou assim, ó, meu seio vaza desde o quarto mês. Continuo feliz ou fico preocupada? Não estimulo de jeito nenhum, nem toco neles. Apenas na hora do banho para ensaboar. Precisa estimular a mama na gestação, Aline? Não. Inclusive, nem ensaboar também. Sempre as gestantes perguntam, né? A questão do seio vazar é normal, né? Porque tem a produção do colostro desde a gestação, é só não estimular, realmente. Mas, assim, a questão dos cuidados com a mama, né? Se tem que preparar ou não tem. Não, o nosso corpo ele é perfeito e ele vai se preparando sozinho, certo? Então, assim, só para ter cuidado com a questão de ensaboar a mama, que a gente não indica. Por quê? Porque eu não sei se você prestou atenção, mas assim, nas mamas a gente tem uns carocinhos, que são os tubérculos de Montgomery, certo? E aquele carocinho na gestação, eles ficam mais evidentes. E isso tem uma causa, que aquilo ali vamos dizer assim, é um hidratante natural que a gente tem. Aquilo ali vai servir para hidratar a tua pele. Então, a partir do momento que a gente passa sabonete, seja de qual tipo, a gente está tirando aquela proteção. Então, tirando essa proteção, é mais fácil do peito rachar, certo? Então, a gente orienta o quê? Na areola não passar nada, nem hidratante, nem sabonete, nada. Só nessa parte aqui do colo mesmo, né? Se quiser passar sabonete, tudo bem. Mas na mama em si, na areola, não é para passar. Perfeito. A Ana Rita falou exatamente o que algumas pessoas aí na internet falam. Que precisa preparar as mamas, precisa fazer massagem, precisa fazer compressa e fazer estímulo. Eu já ouvi de tudo aí. E dizem exatamente o que a Ana Rita está dizendo. Não precisa preparar a mama para não ferir. Assim, elas dizem assim, vamos calejar as mamas, deixar a pele bem grossa, para depois, na hora da amamentação, o bebê, quando amamentar, não ferir. Ana Rita, isso é mito, tá certo? Não se faz isso hoje, não deve mexer de hipótese alguma na mama. Lava, passa água, lava a pele da mama, mas nada de ficar estimulando a mama, nada de engrossar a mama, nada de preparar. Não existe preparo da mama na gestação. Depois do parto, no puerpério, é outra coisa. Na gestação, não mexe-se em mama. A Priscila fez a pergunta porque o peito dela já vaza desde o começo da gestação, desde os 4 meses. Mas deixa essa produção aí. Quando vier, ótimo, não vai ter aquelas gotinhas de colostro, vai ser muito colostro. Isso é muito bom. Mas pelo fato de já vazar antes, não quer dizer nada. Ela já está com 36 semanas, vai para o parto normal dela, sem estimular essa mama, deixar
a gestação progredir e a mama se desenvolver adequadamente sem precisar estimular. Samuca, e assim, só te interrompendo rapidinho, para dizer que a gente não tem nenhum cuidado com a mama, a gente tem durante a gestação, que é o uso de um sutiã mais com a alça mais grossinha, porque a mulher, um dos primeiros sintomas da gravidez que a mulher sente é a questão da mama, né? Mais dolorida, mais pesada. A mama pode ter modificações durante a gestação. Então, assim, se a mulher se sentir mais confortável em usar um sutiã mais vestidinho, que seja com a alça um pouco mais grossa, a gente orienta, porque a mulher vai se sentir mais confortável. Mas fora isso, não tem nenhuma preparação para a mama. Perfeito. Analine, e a amamentação? A gente vai fazer até quantos meses? Tem algum tempo que se amamenta? Quando é que começa a dar comidinha? E pode ficar quanto tempo essa amamentação? O que a gente faz? Quanto tempo é? Pronto. O Ministério da Saúde, ele recomenda, né? Para chá, não tem para água, não precisa dar nenhum complemento, né? A salvo das exceções. Mas se for na amamentação. Eu acho que deu uma travada. Tá cortando um pouco. Tá cortando um pouco. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Me repete a pergunta, porque eu não ouvi toda. Pronto. A amamentação, de acordo com o Ministério da Saúde, a amamentação ela é exclusiva até os 6 meses. Sem adição de água, sem adição de chá, sem adição de outro leite, sem adição de nenhuma outra comida, certo? Salvo as exceções. Se realmente tiver algum outro probleminha que tenha que fazer a amamentação mista, mas se for na amamentação mesmo, assim, exclusiva, é os 6 primeiros meses. A partir dos 6 primeiros meses, começa a introduzir aquelas frutinhas, daquela fase que é a coisa mais linda, que quase não suja, né? Que é maravilhoso. E assim, a amamentação, o Ministério da Saúde, ele recomenda até 2 anos ou mais. Então, isso vai muito de cada família, né? A questão do desmame gradual, isso tem que partir dos dois. Tem bebê que deixa por si próprio e tá tudo ok. E tem outras situações que a mãe se vê que não quer mais, que é aquilo que ela não quer mais. Então, a gente orienta o quê? O desmame gentil, que é para aquela criança também não sofrer aquele baque de simplesmente não tem mais a mama, né? Inclusive, a gente faz a consultoria, a gente orienta todo o processo para nem a mãe sofrer e nem o bebê sofrer. Tem situações que a mãe se vê obrigada, seja por trabalho, enfim, por alguma situação, e tem que parar a amamentação. Então, só que ela não quer que nem ela sofre, nem o bebê. Então, a gente orienta desde o início até aquele desmame gradual mesmo, né? Até cessar a amamentação. Perfeito. Uma coisa que é bastante polêmica na linha é que algumas mães que estão amamentando, às vezes elas amamentam até 2 anos de vida do bebê, elas engravidam de novo. E aí elas me perguntam, doutor, e agora? O que é que eu vou fazer no puerpério ainda, porque ela ainda está no puerpério tardio, o que é que eu vou fazer com essa amamentação? Assim, não tem nenhuma contraindicação dela ficar amamentando e estar grávida. A única coisa que a gente pede e fala para ela, assim, tomar um pouquinho de cuidado, é quando começa, se tiver algum sangramento. Tanto o sangramento da primeira metade, quanto o sangramento da segunda metade da gestação, ou se ela entrou em trabalho de parto prematuro. Porque a gente tem que lembrar que a ocitocina, ela é um hormônio de ejeção do leite também. A prolactina, ela produz e a ocitocina, ela ejeta. E é a ocitocina que vai fazer a contração uterina. Então, se ela entrar em um trabalho de parto prematuro, aí a gente orienta a diminuir as mamadas e às vezes até a cessar as mamadas, porque ela entrou em trabalho de parto prematuro.
antes existia a orientação de cessar a amamentação. Engravidou, a amamentação do mais velho pode parar, porque existe o risco, né, de abortamento. E a gente vê com os estudos que não é bem assim. Se tiver tudo ok, se não tiver tendo sangramento, como você disse, tá tudo ok. E se for da vontade da mulher permanecer, porque tem mulheres que mesmo sabendo, né, das informações, não se sentem seguras em amamentar, porque acha que o leite não vai se transformar no colostro, que o bebê mais novo não vai ter o colostro, e na verdade tem, porque o leite ele vai se transformar, vai se adaptar para aquele novo bebê, né? Então, assim, vai muito de cada família decidir por continuar ou não com a amamentação em tandem. Perfeito. Uma das coisas que a gente precisa falar, Naline, é sobre vacinação. A gente vacina a mulher no puerpério, assim, ou não? Vacina ou não? É assim. Pode... Não, pode falar, Samuca, diga. Não, fala. É porque eu ia comentar mais coisas, mas fala. Não, a vacinação, ela tem desde a gestação, né? Tem as vacinas que as mulheres gestantes podem e tem vacinas que as gestantes não podem vacinar. Samuca? Oi, tô ouvindo. Pronto, é porque deu uma travada, tu ficou meio travado, eu achei que tava... Pronto, existem vacinas que as mulheres podem e outras não, né? E que o correto é permanecer no calendário tudo direitinho, não deixar de vacinar, né? Tem muitas conversas sobre vacinas, de que é bom, de que não é, mas o que o Ministério da Saúde preconiza é que se deve sim. Tem o calendário da gestante, né? Tem o calendário da gestante, informando quais são as vacinas que as mulheres podem, as gestantes podem ou não, e devem ser seguidas, né? Aí tem algumas vacinas que a gestante... Ia falar? Não, pode falar. Porque eu tô aqui doido para falar, mas eu vai indo. Não, pode falar, pois vai, porque eu falo demais. Pode falar, Samuca, diga. Não, eu só ia dizer assim, que a gente tem 4 vacinas, né, na gestação, que é a DT, que é a difteria e tétano, a DTPA, que entra difteria e tétano e pertussis, o H1N1 e a hepatite B. E aí, às vezes, alguns pacientes, elas começam o pré-natal muito tarde, ou então não deu tempo de fazer todas as doses, e aí, no puerpério, a gente precisa completar esse calendário. Completar o Lógico, ciclo, né? Isso. Aí, lógico que a gente não vai entrar aqui naquele mérito que algumas pessoas falam determinadas coisas sobre a vacina e tudo, mas a gente segue, como você disse, a gente segue o que o Ministério da Saúde preconiza. O que ele está preconizando e dizendo que as gestantes e puérperas precisam se vacinar, isso é o mais do que certo. É o que o nosso Ministério fala, é o que referências internacionais falam, que precisam se imunizar, e hoje em dia eu não vejo, não entendo, na realidade, o porquê esse terror todo contra uma vacina, contra algo que é preventivo, é uma prevenção. Então, a gente vai ter uma doença, já que eu já tenho uma vacina para ela, a gente está querendo tanto uma vacina do coronavírus, a gente tem uma vacina da hepatite B, da difteria e tétano, e não vai utilizar, entende? Então, assim, o que a gente precisa entender aqui no puerpério tem que completar o calendário vacinal, e aí vacinas que não poderiam ser dadas na gestação, elas podem ser dadas no puerpério, porque a gente já não tem o bebê lá dentro. Samuca. Tá me ouvindo? Pronto, agora tô te ouvindo. Pronto, e é engraçado, Samuca, que, por exemplo, agora, nesse período de pandemia, muitas gestantes deixaram assim, já que você está falando das vacinas, né? Muitas gestantes deixaram de fazer o pré-natal corretamente, de continuar as consultas, e outras gestantes acabaram que não se viram na obrigação de completar o calendário, né? O ciclo da vacina. Por medo, né, de tudo que está acontecendo, e acabou que foi deixando. Muitas não vão para a revisão de parto, né, já
já conheço algumas que não foram por conta, não, é muito risco eu ir, e do mesmo jeito acontece com as vacinas, né? Perfeito. E aí tem que ir para a revisão de parto, pós-cesárea, tem que ser com 10 dias para avaliar a ferida operatória, e com 45 dias para fazer uma revisão mesmo, pós-parto normal só com 45 dias. E nesses momentos, nesses encontros, a gente reforçar, né? Olha, você precisa completar seu calendário vacinal, e além de completar o calendário vacinal, existe algumas vacinas a mais, como a tríplice viral, que se ela não tiver tomado, pode ser tomada agora no puerpério, que aí não, já tem a imunidade, inclusive, para o bebê. E isso é muito bom. Na linha, a gente só tem 9 minutos. Passou muito Ai, rápido. meu Deus, já? Já. A gente precisa falar só de anticoncepção no puerpério. Quer falar alguma coisa? Pronto, sobre a amamentação, né? Com a relação da amamentação com a contracepção, que a gente sabe que existem muitos estudos que falam que a amamentação, se o bebê for amamentado exclusivo, é eficaz, mas a gente tem que lembrar que nenhum método é 100%. Perfeito. Né? Então, assim, exatamente, existem os riscos, né? Porque tem muitas mulheres que se confiam porque, não, eu estou amamentando, então não tenho risco de eu engravidar novamente. Existem os riscos. As chances diminuem, mas existem os riscos, né? Às vezes acontece de o bebê ter um período maior de uma mamada para outra, e isso interfere na contracepção, né? Isso, e a gente lembrar que acaba inibindo o eixo, né? Por conta da liberação da prolactina, ela não menstrua, ela acaba não tendo a menstruação e achando que não ovula. Não necessariamente quem não menstrua não ovula. Então, assim, eu tenho várias pacientes que elas não menstruam, por exemplo, há 3 anos, porque ela não tinha um ciclo irregular, e aí quando ela teve a gestação de 9 meses, passou 6 meses sem menstruar, não tomou anticoncepcional, engravidou de novo, porque não usava nenhum anticoncepcional. E aí, mais 9 meses de gestação. E foi indo. Então, ela não menstruava, não porque ela não queria, mas porque amamentava ou estava gestante. Ou amamentava ou estava gestante. E aí, Ciclo, né? ela foi ciclando no corpo dela, assim, naturalmente. E aí a gente precisa lembrar que existem alguns métodos anticoncepcionais, além da amamentação, que ela pode assim, ser considerado um método, mas um método muito falho, não é pouco falho, é muito falho. E aí a gente precisa colocar mais alguma coisa, que seria uma progesterona isolada, que é um método via oral, ou injetável numa progesterona isolada, ou a gente fazer uso do DIU. O DIU de cobre, geralmente, sem hormônio, é o melhor para essa fase. Pode ser usado o Mirena também, porque ele é só de progesterona, não tem nenhum problema. Mas se a gente quer tirar hormônio do corpo, que já teve uma bomba de hormônio por conta da gestação, o ideal é que a gente não use nenhum hormônio. E aí, o ideal seria o DIU, de cobre, tá? Que não tem hormônio. Naline, eu vou encerrar, porque se o Instagram encerrar, a gente perde essa live, não consegue salvar. Eu gostaria de agradecer 1 hora, ó, passou assim muito, muito, muito rápido. E eu sou muito feliz de trabalhar com você. Eu gosto muito de estar junto, de ter esse elo materno aí. E eu gostaria de agradecer a sua presença. Então, eu quero agradecer, principalmente pela temática, eu me senti muito honrada. É um tema que eu gosto muito de falar, eu acho muito importante, eu acho que esse tema ele deve ser realmente mais debatido. E eu espero ter contribuído com alguma coisa, né? Com alguma informação. E muito obrigada. Perfeito. Obrigado, um beijo. Deixa salvo, viu? Vou deixar salvo. Um beijo bem grande. Até mais, viu? Cheiro grande. Beijo.